Notícias da agricultura familiar. O estado de Minas Gerais é o segundo com mais propriedades que desenvolvem a chamada agricultura familiar no Brasil, atrás apenas do estado da Bahia. São cerca de 440 mil agricultores em Minas Gerais. Fernando Gomes, da Rádio Assembleia, fala sobre o crédito para esses produtores rurais, o escoamento das colheitas e o uso da tecnologia para melhorar a produtividade. Para isso, ele recebe o professor Matheus Ramires, coordenador do Grupo de Estudos da Agricultura Familiar da Escola Veterinária da UFMG. Eu queria começar te perguntando o seguinte: quando a gente pensa num agricultor familiar típico do estado de Minas Gerais, do interior do nosso estado, aquele que vive nas áreas rurais das pequenas cidades, quais seriam as principais dificuldades dele para conseguir fazer o seu trabalho, colocar o seu produto à venda? Seria a dificuldade de crédito? Seria a dificuldade de escoar essa produção? Seria algum problema de capacitação para produzir? O que você enxerga como uma grande dificuldade aí para o agricultor familiar se desenvolver mais? Fernando, falar de agricultura familiar é falar de um grupo de resistência. Então, todas essas dificuldades, elas estão presentes para o agricultor familiar. Então, historicamente, a agricultura familiar, ela junta grupos que não tiveram um apoio institucional adequado. Se nós retomarmos desde a colonização do Brasil, a agricultura familiar foi aquele grupo que teve um acesso marginal e oprimido à posse da terra. Então, o primeiro fator é o acesso à posse da terra. Ou seja, eles não são nem donos da terra em que eles trabalham? Muitos até são. Sei. Mas quando a gente pega a agricultura familiar, nós estamos pegando as pequenas propriedades, as áreas marginais. Então, o acesso à posse da terra é uma dificuldade. Ao longo da nossa história, a agricultura familiar não é alvo das políticas públicas como deveria ser. Então, o acesso à tecnologia é dificultado, a tecnologia não é pensada neste pequeno agricultor e até mesmo a inclusão da sua produção no mercado. Devido à pequena propriedade, os volumes de produção são relativamente menores. Então, o custo de transação, de transporte, a dificuldade de uma assistência técnica que se adeque à exigência desse produtor. Nós estamos falando de um tipo específico, um agricultor tradicional, então a assistência técnica não pode ser como a assistência técnica de uma grande propriedade. Essas dificuldades e até uma visão de uma agricultura atrasada pela sociedade faz com que a agricultura familiar encontre várias barreiras na busca pelo crédito, na busca pela assistência técnica, na busca pela inclusão ao mercado. Pois é, a gente tem aí o PRONAF, que é o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Esse ano, do ano passado para esse agora, o governo prometeu liberar aí 70 bilhões de reais de financiamento para os agricultores familiares. Esse volume é adequado? O programa vem sendo bem executado? Como é que você vê essa questão específica desse programa que é o PRONAF para o agricultor familiar? Falar de PRONAF é falar de um programa muito importante para a agricultura familiar. O PRONAF é a primeira política social para o meio rural. É a primeira política social que ela é focada nos grupos mais excluídos, focada na agricultura familiar. Então toda notícia de fortalecimento do PRONAF, para nós é uma notícia muito importante. Porém, liberação do volume total do Plano Safra da agricultura familiar, do PRONAF, não é suficiente se não estiver associado a um programa de apoio ao acesso. Ter o recurso não significa que o agricultor vai acessar, principalmente aquele agricultor em uma condição mais vulnerabilizada. Ou seja, ter o recurso não significa que eles vão ter o dinheiro. Para ter esse acesso, há aí ainda uma série de barreiras. Sim, é necessário um trabalho educativo. O agricultor precisa de conhecer a linha, precisa de um processo de acompanhamento, ele tem que ter acesso à elaboração dos projetos, ele tem que ter acesso à rede bancária. E todos esses atores envolvidos têm que entender a importância da agricultura familiar e a importância de, dentro da agricultura familiar, porque a agricultura familiar é diversa, de todos os grupos acessarem, mas prioritariamente aqueles grupos mais vulnerabilizados. Uma outra questão que às vezes surge é em relação justamente à própria capacitação dos agricultores familiares nessa parte dos empréstimos, dos créditos, mas também para a questão da produtividade, para tentar se melhorar a própria produtividade, ou seja, produzir mais, vender mais e, obviamente, receber mais. Em que ponto que você acredita que está nisso? Ainda é necessário muito a se caminhar ou o próprio agricultor familiar já está conseguindo produzir um pouco mais e se capacitar na sua própria produção? Fernando, os dados que você apresenta no começo do programa, eles são muito reveladores dessa realidade. A agricultura familiar,
possuindo 23% da posse da terra, ela responde por 23% do valor bruto da produção. Então, a nossa agricultura familiar, com todas essas dificuldades, apresenta produtividade média semelhante à potência do grande agronegócio do Brasil. Ela não fica pé atrás, mas é necessário que nós tenhamos um modelo de trabalho em extensão rural que atenda às particularidades da agricultura familiar. Nós ainda estamos muito atrasados. Nós ainda temos um modelo de extensão majoritariamente verticalizado, autoritário, que desconhece o saber do produtor. E esse saber que traz o produtor com dados de produtividade semelhantes à da grande propriedade, que nós sabemos que atua com tecnologia de ponta. Então é preciso ressignificar o trabalho da extensão. Não entendendo que a extensão basta simplesmente difundir tecnologia. É preciso um trabalho educativo, mas mais que isso, um trabalho que valorize o saber do produtor e que construa junto com ele as alternativas. Aí sim, a inserção tecnológica dentro desse saber que o produtor já tem, dentro das expectativas e demandas desse produtor, tem muito a potencializar a produtividade e aí gerar uma produção mais qualificada, um maior volume de produção, aumentando a renda, qualificando a vida no campo. A agroecologia tem passado por muitas reflexões ao longo do tempo quanto à sua definição. Atualmente tem sido aceita como um espaço que congrega ciência, movimento e prática. Os sistemas de produção que dão sustentação aos processos produtivos no contexto da agroecologia, orgânico, biodinâmico, natural, ecológico e outros, são descritos no Brasil pela Lei 10.831 de 2003, onde são definidos os parâmetros para que o produto seja considerado orgânico. Abre aspas, considera-se produto orgânico, seja ele in natura ou processado, aquele que é obtido em um sistema orgânico de produção agropecuária ou oriundo de processo extrativista sustentável e não prejudicial ao ecossistema local. Para serem comercializados, os produtos orgânicos deverão ser certificados por organismos credenciados no Ministério da Agricultura, sendo dispensados da certificação somente aqueles produzidos por agricultores familiares que fazem parte das organizações de controle social cadastradas no Ministério da Agricultura, que comercializam exclusivamente em venda direta aos consumidores. Mesmo que a produção orgânica de alimentos não tenha como premissa única a produção no contexto da agricultura familiar, esse espaço se constitui como o locus ideal para o desenvolvimento da agroecologia, tendo em vista que é nesse espaço que as suas bases sociais, econômicas, ambientais e culturais podem ser desenvolvidas, respeitadas e fortalecidas. Demandas mundiais por sistemas de produção que aumentem a sustentabilidade ambiental tendem a valorizar os sistemas orgânicos de produção como forma de produção de alimentos mais saudáveis, como garantia da manutenção da sociobiodiversidade e da preservação ambiental, conforme as informações da Embrapa. É sobre essa ligação, então, entre a agricultura familiar e a agroecologia que o Fernando Gomes, ali da Rádio Assembleia, e também o professor Matheus Ramires, coordenador do Grupo de Estudos da Agricultura Familiar da Escola de Veterinária da UFMG, continuam a prosa, então, sobre os desafios enfrentados pela agricultura familiar no estado de Minas Gerais. Um outro assunto que é muitas vezes colocado na questão da agricultura familiar é da agroecologia, se produzir com cada vez menos agrotóxico, uma produção mais sustentável, uma questão do alimento mais saudável. No entanto, normalmente, para se fazer isso, tem-se um custo maior, esse alimento também sai do produtor por um custo maior. Como é que a agroecologia se encontra aí com a agricultura familiar? É possível conciliar? Mais que possível conciliar. Os princípios da agroecologia, eles estão presentes na agricultura familiar, na agricultura camponesa. Então, a agricultura familiar, em sua essência, ela é muito mais próxima à agroecologia do que a grande agricultura, do que a agricultura patronal. Só que, para que se viabilize a produção agroecológica no contexto de agricultura familiar, é necessário também políticas indutivas. Talvez aqui seja um encontro do PRONAF com linhas específicas de fomento à agroecologia, induzindo e fortalecendo a agricultura familiar de base agroecológica. Hoje é fundamental se pensar em um novo modelo agrícola, um modelo menos dependente de combustível fóssil, menos dependente de insumos externos e que atenda ao anseio do consumidor que busca por alimentos mais saudáveis.
Aí a agricultura familiar, que é a grande fornecedora de alimentos para o mercado interno, ela é privilegiada em atender esse consumidor e essa demanda específica de mercado. Só que, novamente, há necessidade de um esforço de inclusão desses produtores, de validação dos seus conhecimentos e de reconhecimento no mercado. Está caminhando para o finalzinho, eu queria saber o seguinte, daqui para frente, o que você acha que pode se modificar, ou, por exemplo, o que o governo e o legislativo podem fazer e podem auxiliar para que a questão da agricultura familiar no futuro esteja cada vez mais desenvolvida, a gente possa fixar essas famílias no campo? Qual que é a perspectiva sua de futuro? O que você acha que deve ser feito daqui para frente? Na nossa perspectiva, é extremamente urgente, na verdade é até atrasado, que nós possamos olhar para as populações do campo, para a agricultura familiar camponesa, para aquele produtor de menor inserção no mercado, com a visão de valorizar a diversidade do campo. Então, é essencial que as políticas públicas elas consigam compreender a diversidade e não tratar a produção agropecuária como algo uniformizado ou idealizado. Quando a gente fala das populações do campo, vinculado ao PRONAF, nós temos dificuldade de mulheres acessarem o PRONAF, jovens acessarem o PRONAF. Então, essa ampliação da base de apoio das políticas públicas a essa população do campo, a valorização das formações culturais específicas, as comunidades quilombolas, as comunidades de povos originários, aquela comunidade de agricultura familiar excluída do mercado mesmo, que produz um produto típico. Então, há necessidade da política pública compreender o campo de uma forma mais ampla e superar a visão que o campo é um local de produção agrícola. Nós temos que começar a entender o campo como local de produção agrícola, sim, mas para além. É um local de produção cultural, de reprodução social, de tipos que têm que ser muito valorizados, que têm muito valor socioantropológico, com a produção típica, a produção artesanal, a produção agroecológica, e tratar de uma forma institucional essas questões e a inclusão desses grupos como perspectiva de políticas de governo e, mais que isso, políticas de Estado de forma permanente. Pois é, pessoal, quero agradecer demais a sua atenção e convidar você a acompanhar o Paracatu Rural em diversas plataformas online. Você pode acompanhar pelo YouTube, vai lá, inscreva-se no canal Paracatu Rural, marque o sininho para receber as notificações. Pode também acessar o site paracaturural.com e cadastrar o seu e-mail. Nós também estamos em plataformas de áudio, Spotify, Deezer, TuneIn, iTunes, SoundCloud, Google Podcast, na Alexa. Pesquisa na sua favorita por Paracatu Rural. Você ainda encontra a gente no Instagram, no Facebook, no Telegram, também no Twitter, X e ainda no canal do WhatsApp. Você já viu? Vai lá então, canal do WhatsApp, ali perto do status. Aí é só pesquisar Paracatu Rural. E se também quiser, pode acompanhar a gente ao vivo pelo rádio. É só pesquisar Rádio Boa Vista FM 96,5 MHz ou Rádio Diamante FM 100,3 MHz no aplicativo Rádiosnet. Vou ficar esperando você, hein? Entre em contato conosco aí pelo WhatsApp também. Vai lá no nosso site, em qualquer uma das nossas plataformas digitais, pega o nosso contato e entre em contato com a gente. Vou ficar esperando você, hein? Valeu! Você já ficou nervoso com a forma pela qual alguém reagiu a algo que você fez? Tipo aquela onda de pânico quando você quebra algo que pertence ao seu irmão, por exemplo, ou aquela sensação de aperto no estômago quando o professor pede para poder falar com você depois da aula, ou então aquele pânico que você sente quando faz algo que os seus pais não vão aprovar. É natural evitar enfrentar as consequências das nossas más decisões, mas nós não precisamos adotar essa postura com relação a Deus. Não precisamos nos perguntar como Ele responderá ou qual punição Ele nos dará. Pelo contrário, nós podemos ter a certeza de que quando confessarmos os nossos pecados, por termos feito coisas diferentes daquilo que Deus mesmo diz ser o melhor, Ele virá ao nosso encontro com o perdão e um caminho para a gente seguir. Então, hoje pratique o ato de confessar. Reserve alguns minutos, converse com Deus sobre qualquer coisa que você evita falar. Você pode ter certeza de que Ele vai te receber com amor, com perdão e com bondade. Esse devocional faz parte do plano de estudos Vida Após a Morte do aplicativo Bíblia.com. Muito obrigado pela sua atenção, Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, tchau.
Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.